Rodrigo Santos, 26 anos, natural de Penha Garcia. Saí de Penha Garcia para fazer o meu ensino secundário e o meu ensino superior. Sou licenciado em Sociologia, pós-graduado em Sociologia, Exclusões e Políticas Sociais e tenho um MBA em Direção Técnica e Serviços nas Organizações Sociais. Atualmente trabalho como administrativo no Centro Social e Paroquial de Penha Garcia e sou presidente da Associação de Defesa do Património de Penha Garcia também. Em termos de origem da minha família, são naturais de Penha Garcia, ou seja, neste caso o meu bisavô paterno é que, segundo me dizem, era de uma aldeia que se chama Aldeia João Pires, mas o resto são todos daqui, digamos assim. Então, eu fiz até ao meu quarto ano, fiz aqui na escola primária em Penha Garcia, desde a creche até ao quarto ano. Depois fui para a Idenha Nova, que é sede de concelho, para fazer até ao nono ano. E como não havia a minha área, que eu pretendia Humanidades, fui para a sede de distrito, que é Castelo Branco, fiz até ao 12º. A partir daí, ingressei na UBI, onde me licenciei, onde fiz, digamos, a minha pós-graduação e fiz depois no ISCAC o MBA, que tenho em Direção Técnica e Serviço nas Organizações Sociais. Eram muitos alunos aqui na escola? No meu tempo já não éramos assim muitos, mas na escola primária, mas ainda éramos alguns. Eu lembro-me perfeitamente, antes de quando eu entrei para a primária, para a pré e para a primária, ainda havia a chamada telescola, ou seja, ainda faziam aqui a formação, digamos, para além do quarto ano. E lembro-me perfeitamente que a escola estava dividida em 4 salas e duas delas era para a telescola e as outras eram para o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Depois, quando saiu daqui para estudar, como é que fazia a viagem? Há Sim, transportes? há autocarro a ligar a sede de concelho a cada freguesia. Nós saíamos daqui às 7h30 da manhã, íamos até à escola, todos os dias, por norma até às 4h20, mais ou menos, quando regressávamos, depois chegámos aqui por volta das 5 e pouco da tarde, exceto nas quartas-feiras, que é, por tradição, um dia livre, digamos assim, uma tarde livre. Ou seja, éramos algumas crianças, sim, Idenha tinha mais crianças, digamos assim, mas o meu ano foi uma exceção. Porque quando eu terminei o meu nono ano, foi o único ano em que não abri Humanidades em Idenha. E como eu queria mesmo Humanidades, e então daí ser obrigado, entre aspas, a ir para Castelo Branco, porque o resto, Idenha, que eu me lembro até agora, consegue-se fazer o ensino até ao 12º ano. Sim, inclusive, pode-se fazer ensino superior, porque Idenha tem uma escola profissional, uma escola superior de gestão. Por isso consegue-se fazer também o ensino superior, para quem queira, alguma das áreas que eles lecionam. Quanto tempo é que demorava a chegar a Castelo Branco daqui? Daqui demora-se 45 minutos, só que para Castelo Branco eu ia nos domingos ou nas segundas-feiras de manhã e regressava. Sim, ficava lá durante a semana. Idenha não, Idenha ia todos os dias e vinha, mas quando fui para Castelo Branco era impensável, porque não havia, ou seja, não era compatível em termos de transporte e em termos de cansaço também era a maior, digamos assim. E então, os seus pais trabalham Sim, aqui? o meu pai trabalha na construção civil e a minha mãe trabalha no lar, é auxiliar no lar. E os seus avós trabalhavam Sim, aqui também em Penha os meus Garcia? avós paternos, eh, ou seja, sempre foram toda a vida comerciantes, tiveram um café, e têm um café, Aqui? sim, em Penha Garcia, é aquele café onde nós passamos no Largo, só muito distante, que eu já não me lembro, é que o meu avô sei que ainda foi taxista e trabalhou também por conta do trem. Os meus avós maternos, toda a vida tiveram ligados à agricultura, ou a trabalhar por conta do trem, ou então já, digamos, a trabalharem para si, por autossubsistência, digamos assim. E aqui também? Sim, sim. Não me lembro de eles irem para, ou seja, mais longe, digamos assim. E sabe dizer o que é que se cultiva principalmente por aqui ou o que é que...
Temos o trigo, o centeio, ou seja, temos na parte da horta os legumes para autoconsumo, digamos assim. Vem esta altura, eh, os pimentos, os tomates, as melancias, as batatas, mas Era sobretudo para sim, consumo próprio. na parte dos meus avós maternos, porque na parte dos meus avós paternos, eles nunca se dedicaram à agricultura porque já não tinham tempo. E depois o meu avô também vendia hortícolas. E então, sim, No café. porque tinha o café e era vendedor ambulante, também de hortícolas. E Mas então, vendia. hortícolas e fruta, digamos assim. Mas por onde? Aqui pela Aqui pela zona? aldeia. Pela aldeia. Sim, ele ia 2 vezes por semana a Castelo Branco, abastecer, e depois 2 dias, ou seja, por norma era terças e sextas. E ele ia segundas, ou seja, segundas e quintas ia a Castelo Branco comprar. Terças e sextas dava a volta pelas ruas da aldeia, tinha uma carrinha, ainda tem, com altifalante. Ao início era com uma buzina. A E buzina recorda-se? sim, lembro, ele tinha. A primeira a que teve é uma bed, se eu não me engano, era uma Bedford azul. E entretanto, porque, para além disso, na altura das romarias, nomeadamente a Senhora da Azenha, a Senhora do Almortão, a Senhora da Pova, a Senhora do Incenso, eles iam fazer, digamos, o restaurante ambulante para essas romarias, digamos assim. A minha avó, toda a vida, eu me lembro dela, junto ali ao café, tinha os assadores. Nos domingos era o dia em que assavam os frangos e vendiam para casa, digamos assim. Aí, ou seja, agora fala-se muito no takeaway. O takeaway, na altura, já eles praticavam isso aí. Tanto uns como os outros, sempre pessoas muito ligadas ao trabalho, digamos assim. Recorda-se então do café. Sim, desde miúdo, desde miúdo, que eu morava junto deles, por isso toda a minha infância foi passada com eles. Eu ia para a escola, antes de ir para a escola, passava no café. Eu vinha da escola, os meus pais estavam a trabalhar, eu ficava com eles no café. Eh, as minhas férias era com eles. Ou então, mais perto daqui, junto ao posto de turismo, havia aqui um casal, que eram nossos vizinhos, e eu vinha até à casa deles, mas era sempre, Era sempre lá. sim, Portanto, é um local central de convívio aqui para em sim, Garcia. sim. E continua a ser? Em- É o seguinte, hoje em dia, como há menos pessoas, o centro, digamos, de convívio da aldeia tende a deslocar-se mais para a zona sul. Porquê? Porque a zona norte tende a estar mais despovoada, ou é povoada, mas mais na altura de férias, na altura fins de semana prolongados. Porquê? Porque são pessoas que não residem cá e que arranjam as casas ou que compram as casas para arranjar para virem cá passar férias. Aqueles que residem cá durante todo o ano tendem a deslocar-se, digamos, daquela rua do largo onde nós estivemos, mais para baixo, digamos assim. Ou seja, podemos chamar o centro da aldeia, fica mais localizado junto aos cafés lá em baixo do que cá para cima. Na parte norte, digamos, da aldeia, existe sim uma grande quantidade de casas desabitadas, mas, ou seja, não são desabitadas permanentemente, são desabitadas porque as pessoas vivem noutros locais e vêm cá passar férias. Aí sim. Agora, na parte, digamos, sul, ou centro-sul, são casas de habitação diária, digamos assim. E o Rodrigo sempre queres ficar aqui a viver? Olha, eu vou-lhe dizer o seguinte. Eu fiz a minha formação, como sabe, na área da Sociologia. E toda a minha investigação eu centrei na área do envelhecimento. E, entretanto, quando estava a terminar, lançaram-me um repto de ir trabalhar para uma empresa de recursos humanos. Para uma cidade média, digamos assim. E eu disse, não quero. Não quero. Eu quero trabalhar. Ou seja, surgiu também a oportunidade, ao mesmo tempo, de trabalhar no lar, cá na aldeia, e eu quero trabalhar na área que eu sempre investi, digamos assim. E, e foi daí, gosto de ir à cidade, mas sinto-me bem aqui. Sinto-me bem aqui. Não, se bem, também lhe digo, quando eu terminei o meu 12º, a ideia que eu tinha é, o que é bom é a cidade. O que é bom
é, digamos, a grande cidade, aí é que há boas oportunidades. Eu fiz a minha formação, como lhe disse anteriormente, na Covilhã, que é uma cidade, vamos chamar média, porque para mim aquilo que eu via como bom era Lisboa. Lisboa, Coimbra. Era. Ao fim de 6 meses, se me dissessem oferecemos-te aqui um lugar em Lisboa, não queria. Não queria. Não queria. Não, ou seja, o companheirismo e é diferente. Diferente. Eu tive uma colega ao mesmo tempo que estava a fazer o mesmo curso em Lisboa e comentávamos. E aquilo, a relação interpessoal com os docentes era totalmente diferente. A proximidade, ou seja, eu sou o Rodrigo. Ela às vezes dizia, nós somos tantos, é um número tal. Não. Então, eu sou administrativo no Centro Social e Paroquial de Penha Garcia. Para além disso, que agora poderá dizer-me, poderá perguntar-me também o que é que isso tem a ver uma coisa com a outra, que é uma das formações que eu não lhe dei ainda, mas vou dar-lhe agora. Trabalho também na eletricidade, tenho formação de eletricista, faço como hobby, digamos assim, não trabalho diariamente, porque o meu trabalho diário é o lar. Trabalho nas férias, nos fins de semana, ao fim do dia, quando é necessário, mas trato, digamos, da parte administrativa no centro social e aquilo que é necessário fazer. Em Penha Garcia existe um conjunto de associações que a Covid veio alterar aqui um pouco a dinâmica da aldeia, mas que ajuda, ou seja, ajudam a que se possa considerar que é uma aldeia viva, no sentido de que eu me esteja a recordar, podemos falar do rancho folclórico, do grupo de cavaquinhos, da Associação do Património, da Liga dos Amigos, o rancho das casinhas, que tem... E esses estão ativos, esses ranchos? Sim, ou seja, o grupo, o Rancho das Casinhas é uma associação, mas tem a parte dos cavalos, dos burros, a parte, digamos, organizam passeios, ainda estou-me a recordar, há dias veio uma creche do Ladoeiro, com os miúdos, para irem até lá, digamos. Depois, o núcleo do Sporting também dinamiza um conjunto de atividades em que, se reparar, que neste caso agora está um placar informativo sobre a Covid, naquele largo onde nós chegamos, mas esses placares era o placar onde estava o plano anual de atividades da aldeia. Ou seja, esse e o que está junto à entrada da aldeia. Ou seja, era raro um mês em que não havia uma atividade dinamizada por alguma das associações, digamos assim. Depois, para além disso, temos também, vamos chamar assim, as atividades dinamizadas por grupos informais, em que têm o apoio também do município e de algumas associações. Vou-lhe falar, por exemplo, as atividades relacionadas com a Páscoa, são atividades dinamizadas, na sua maioria, e afirmo a dizer na totalidade, por mulheres, que recriam certos rituais da Páscoa nas noites, digamos, que antecedem a Páscoa e nas ruas das aldeias, digamos assim. Festas, romarias Sim, aqui temos de Penha Garcia e é no, das tradições associadas a sim, essas festas e romarias. temos no segundo fim de semana de agosto, a festa em honra da padroeira de Penha Garcia, que é a Nossa Senhora da Conceição, que por norma é no segundo fim de semana de agosto. Tínhamos anteriormente uma festa que era as Jornadas Etnográficas de Penha Garcia, que eram dinamizadas, ou seja, por um conjunto de associações. Começaram a ser pelo Rancho, começaram a ser pela Liga, pela Associação do Património. Depois, entretanto, as Jornadas Etnográficas, isto já há muitos anos que eu não consigo precisar temporalmente quando é que terminaram, mas que me recordo que incluía, por exemplo, um cortejo etnográfico, começava naquele largo onde nós estivemos, até, pelas ruas da igreja, até ao adro da igreja, junto ao castelo. E depois aí em que incluía irem com os burros, com a junta das vacas, em que levavam, por exemplo,
a palha não, o feno, para ser, ou seja, para ser malhado, entre aspas, que era a malha e entretanto, iam as pessoas vestidas a rigor. Recordo-me perfeitamente, o meu avô, toda a vida dele, como lhe disse, o meu avô materno foi ligado ao campo, à agricultura, ele foi também pastor. E ele ainda tem a bandeleira, como ele chamava, levava, ia vestido com a sua roupa, levava a bandeleira com os chocalhos, com o seu cajado, e os animais também a recriar aquilo que ele fazia no seu dia-a-dia. Entretanto, de há uns anos a esta parte, surgiu, digamos, Penha Garcia Templária, as Jornadas Templárias de Penha Garcia, em que, por norma, são 3 dias de festa, em que recriam um pouco da história templária de Penha Garcia, que, entretanto, foi suspenso com a Covid. Yeah, e pedir-lhe naturalmente para falar da Associação de Proteção do Património, Sim. para me falar do vosso trabalho, o que é que fazem, o seu papel na associação, Sim. para me explicar um bocadinho a importância da associação. Entretanto, então, a associação a data de criação remonta a 1987. Entretanto, se não me falha a memória, desde 2009, 2010, ficou parada. Entretanto, quando nós pretendemos retomar as atividades, juntamos um grupo de pessoas, mas como a associação estava parada há muito tempo, tivemos que formar uma comissão administrativa para reativar, digamos, a associação. Entretanto, tentou-se estabilizar a associação e aí sim ir para eleições. Fizemos já algumas atividades, não tantas quantas queríamos, mas entretanto a Covid veio-nos trocar um pouco as voltas, mas nomeadamente fizemos uma homenagem às mulheres que iam à fonte, porque há 2 fontes em Penha Garcia mais antigas, que é a Fonte Velha, que era aí que as pessoas se iam abastecer antes de existirem os chafarizes, aqui, na aldeia, iam lá buscar, e há a Fonte do Cano. E então, a Fonte do Cano, que foi posterior à Fonte Velha, nós colocamos aí um azado, que era o recipiente onde as mulheres transportavam e conservavam a água, em homenagem, tem uma placa também. Dinamizamos algumas filmagens no Dia da Mulher. Isto foi feito no N, ou seja, há 3 anos. Depois fizemos também uma homenagem às mulheres no ano a seguir com algumas filmagens de algumas tradições que se faziam, nomeadamente o tiar. Uma senhora tem um tiar e a vida dela foi costurar peças, ou tecer, digamos assim, e recriar outra. A vida dela foi ligada ao campo e produz queijos. Ainda hoje produz queijo? Sim, ela produz para consumo próprio e também vende para algumas pessoas que lhe pedem. Entretanto, achamos por bem, porque tínhamos junto à associação um nicho, e era um nicho em que as pessoas colocavam lá um santinho pronto, que achavam a Nossa Senhora de Fátima ou o crucifixo, e havia quem vandalizasse. E a associação o que é que achou por bem? Propôs aos sócios, a pessoas que, tendo em conta, isto foi um projeto ou uma iniciativa que começou logo ao início, e tendo em conta que não existiam fundos, não foi uma iniciativa foi uma iniciativa que partiu em colaboração com a associação, mas não fomos só nós que fizemos, foi a povoação. Nós temos uma imagem na nossa igreja que é riquíssima, uma imagem do século XV, que é a Nossa Senhora do Leite, e nós lançamos o desafio a um escultor. Ele fez uma réplica e está nesse nicho. Porquê? Porque nem sempre as pessoas podem passar aos domingos. A igreja está aberta na hora da missa, mas tirando o resto, a igreja está fechada. E é isso, o que é que a imagem está lá, mas a maioria das pessoas não consegue ver, ou ver na internet. Então, nós mandamos fazer, a imagem está ali exposta, junto à sede da associação, num nicho onde pode ser observado. E depois temos um conjunto de atividades, nomeadamente, que ainda não podemos fazer devido à Covid. Temos uma que é a Rota das Fontes,
e dos chafarizes que pretendemos fazer. Temos outra que fizemos e para estimular os talentos que temos em Penha Garcia, que é a Feira dos Talentos. A Feira dos Talentos, em que desafiamos os pintores, os artesãos, os escultores, quem faz algum tipo de trabalho que tenha um talento e que vá, por norma é feita na rua, na chamada Rua da Apreciação, que é a Rua do Mirante, junto à sede da Associação, desde a Igreja até à sede da Associação do Património, e as pessoas podem expor o seu trabalho, ou só para expor, ou, se quiserem vender, podem vender também. Nós, neste momento, devemos estar com cerca, não lhe posso precisar, mas cerca de 60 sócios. Mas é um passo que pretendemos dinamizar ainda mais, que as pessoas se tornem sócias, se façam sócios, para que possamos agradecer também à Associação do Património. Ou seja, que sabemos que é uma tarefa difícil trazer a associação ao tempo de antigamente, porque também, as pessoas também já não são as mesmas. Não, a disponibilidade das pessoas também já não é a mesma, mas que possamos manter, digamos assim, alguma. Sim, em termos de património de edificado, temos Nossa Senhora do Leite, como lhe disse, do século XV. Temos o castelo, que foi um trabalho extraordinário, meritório do município, em que recuperou o castelo, preservou. Temos, digamos, os iconofósseis, e os moinhos, em que os moinhos não são simplesmente os moinhos. Os moinhos, há um trabalho de preservação dos moinhos, em que o senhor que está nos moinhos, por exemplo, o senhor consegue ir aos moinhos e vê-los a trabalhar como trabalhavam antigamente. E depois, em termos, a nossa Igreja Matriz, não é, digamos, a primeira. A primeira foi, digamos, demolida e foi construída esta. Mas posso, atrevo-me a dizer que tiro o chapéu, digamos, neste momento à paróquia, pelo trabalho que está a fazer, não só em termos de recuperação, mas em termos de pintura, porque se entrar na Igreja Matriz, o teto da Igreja Matriz neste momento está a ser todo, que era todo pintado de azul, neste momento está a ser todo, ou seja, tem um conjunto de pinturas relativamente com conotações religiosas, em que, na minha opinião, embelezam, engrandecem a beleza também da Igreja. Também temos uma peça antiga, que é Nossa Senhora do Rosário, que está na Igreja, e temos um grande espólio que foi deixado pelo Padre João Pires de Campos ao município, que não só o que está aqui, mas também a Nossa Senhora de Guadalupe, que está, digamos, o santuário é junto, quando se vai daqui para Monsanto, vira-se à esquerda. Sim. Da relação aqui de Penha Garcia com as aldeias vizinhas. Eu penso que anteriormente havia, conta-se há muitos anos, da questão da lenda de Penha Garcia com Monsanto, mas atualmente eu acho que existe uma boa relação de Penha Garcia com as outras aldeias. Mas é comum as pessoas irem de uma aldeia para a outra, ou Sim, sim. sabes, antigamente, por exemplo, se o seu avô vendia para aqui as hortícolas, vendia também em Monsanto? Ou... Não. Ele, por norma, era aqui que, digamos, fazia a sua atividade. Mas, excepto, como lhe disse, nas romarias. Por exemplo, Nossa Senhora da Azenha, que é entre Penha Garcia e Monsanto. Nossa Senhora da Azenha fica mais ou menos ao meio, entre Penha Garcia e Monsanto. A imagem é guardada pelos, digamos, monsantinos, na igreja em Monsanto. Ainda agora, na quinta-feira da Ascensão, foram feitas as cruzes, cada vez que há uma festa, mas neste caso eram as cruzes de Penha Garcia. Existem as cruzes de Monsanto, que eu não sei precisar-lhe a data, mas as cruzes de Penha Garcia. Então, trazem a imagem de Monsanto num carro até à Senhora da Azenha. As pessoas de Penha Garcia vão a pé de Penha Garcia até à Senhora da Azenha, é feita a Eucaristia, sai em procissão, a imagem sai até Monsanto, novamente até à igreja, matriz de Monsanto,
e as pessoas de Penha Garcia regressam, aqueles que regressam de carro, outros que regressam na mesma a pé, agora menos, antigamente regressavam mais, a pé até Penha Garcia e novamente até à igreja, matriz aqui. Mas ou seja, a imagem vai sempre para Monsanto. Aí sim, aí o meu avô, como lhe disse, era uma romaria e ele montava o seu restaurante lá. E lembro-me de ir para lá com os meus pais, com os meus tios. Talvez não, há uma coisa que eu me lembro. Não sei se sabe como é que conservavam o gelo nas romarias. Eu lembro-me. Ele comprava os blocos de gelo, comprava serradura e depois abriam buracos na terra, punham a serradura e o gelo. E depois aquilo era tapado. O que é que faziam? Havia recipientes grandes, punham, por exemplo, cervejas, partiam os bocados do gelo e punham lá para dentro. Eu aguentava muito tempo. Sei que aguentava, mas não sei quanto é que. Mas lembro-me perfeitamente do meu avô fazer isso aí. Ia perguntar quais eram as principais atividades económicas aqui, principalmente do tempo dos seus avós? Agricultura. Agricultura. Eu sei que o meu avô também andou no contrabando. Sei que terá também algumas histórias para o meu avô materno. Também terá algumas histórias que ela às vezes conta. Que era bastante comum as pessoas aqui estarem envolvidas no Sim, contrabando. sim, havia, pelo aquilo que eu ouço falar, havia 2 ou 3 pessoas que dinamizavam depois os grupos de pessoas para quem que trabalhavam, digamos assim, para eles. Um ou outro, digamos, comerciante, mas pouco, e trabalhadores por conta de outrem, digamos assim. Mas lá está, ligado sempre ao setor primário. Recebem muitas pessoas de Espanha, vão muitas vezes a Espanha. Olha, eu, desde miúdo, ia todos os fins de semana à Espanha. Lá está, com o meu avô. O meu avô paterno, ele com o estabelecimento, segundas e quintas ia a Castelo Branco. Sábado ia abastecer-se a Espanha. E então eu ia sempre com ele até lá. Tenho família lá. Não vejo que haja uma má relação das pessoas daqui com as pessoas espanholas, até pelo contrário. Nós, especialmente quando são feriados em Espanha, nota-se uma enorme afluência dos espanhóis aqui. Há muita gente aqui que vai trabalhar para a Espanha. Nem muita, nem muita. Neste que eu me lembro agora aqui, não há assim. Há mais gente a vir visitar Sim. Penha Garcia. Nota-se que há, ou seja, um maior número de turistas a vir para Penha Garcia, a gostar de vir. Há outros que vêm e querem voltar, e outros que vêm e querem, Querem vir viver ou para aqui. seja, querem comprar Casa. cá a casa. Entretanto, nota-se que há, vou-lhe falar do alojamento local, um aumento do número de infraestruturas de alojamento local para os turistas que vêm, que chega-se a alturas do ano que se houvesse mais, era mais que se ocupavam, digamos assim. Portanto, no verão há muito, vai bem turistas, muita gente por Sim, aqui. sim, sim. Não, ou seja, se chegar lá embaixo ao Pego, que é a piscina de água natural que temos, no verão, há alturas que está cheio. Não, ou seja, e não só com as pessoas locais, digamos, que estão, vou-lhe chamar locais, mas que vêm cá de férias, não é? Vê-se que há muitos turistas, digamos assim. Há muita gente daqui que emigrou. Sim, 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 especialmente para a França. Especialmente para a França, e no verão regressam cá, têm as suas casas cá e regressam. Eram muitas pessoas aqui que trabalhavam no contrabando aqui da aldeia. Sim, Trabalhavam sim, que. sim, como lhe disse, sei que houve pessoas, ou seja, havia pessoas que organizavam, nomeadamente a pessoa mais conhecida era o tio Moisés, Moisés Gaspar, que, digamos, organizava as atividades do contrabando e que, pronto, tinha muitos conhecimentos em Espanha e permitia. E sabe-me dizer o que é que contrabandeavam principalmente? Quais eram os principais produtos? Ou seja, o café, o tabaco, a roupa. Fazer um apanhado geral de como é viver aqui e o que é que faria diferente? O que é que
faz mais falta? Eu acho que tem, ou seja, o que faz mais falta neste momento à aldeia são pessoas. Mas isso faz falta em toda, ou seja, faz falta em todo o lado, digamos assim, mas pessoas, eh, porque pode-me perguntar, olha, então mas estava a dizer que tem muitos turistas. As pessoas que se fixem cá, que digamos que desenvolvam a sua vida cá, ou seja, mas que desenvolvam a sua vida não só, porque é muito importante, sim senhor, as pessoas que vêm para cá na sua idade de reforma, já, mas pessoas que venham para cá também no seu início de vida. Porque então Sabe? uma aldeia Porquê? muito envelhecida. Porquê? Porque, e é isso que tem havido uma política em termos do município, e nota-se, porque há um aumento do número de crianças, ou seja, alguns sítios do Conselho, para o que tem levado, digamos, à abertura de novas salas, novas escolas, e daí permite uma maior dinâmica nas aldeias. Aqui no nosso caso, penso que tem estado também a aumentar. Faltam, sim, claro, há sempre algumas infraestruturas, claro, mas com o tempo estarão a ser criadas, nomeadamente um espaço multiusos da aldeia, que sei que já está a ser, digamos, já está projetado, já está para ser feito, onde possam, digamos, reunir-se nos grandes eventos, nomeadamente, porque falou-me há pouco dos eventos e eu não lhe falei nesse aí, para além dos outros eventos que há, o Rancho Folclórico de Penha Garcia dinamizava também, durante o mês de janeiro, o Cantar das Janeiras. E as pessoas, cada uma fazia os seus donativos, e depois, ao longo do ano, com esses donativos, dinamizavam também algumas atividades, nomeadamente no Carnaval. Fazia o baile de Carnaval também. O baile, e depois, isto no sábado à noite, e ofereciam, digamos, um jantar à população, e no domingo faziam o desfile de Carnaval e tinham um lanche, digamos assim. O que é que faz gostar tanto desta terra? Eu gosto, acima de tudo, da qualidade de vida que tenho e tenho imenso orgulho nas minhas raízes. Ou seja, tenho cá as minhas raízes. Para mim, ou seja, os meus avós, tenho orgulho nas pessoas que são e naquilo tudo que já fizeram. E isso é um dos motivos também que me apraz, daí, como eu comecei por dizer, a minha formação centrou-se na área do envelhecimento. E eu digo, centrou-se na área do envelhecimento também devido aos meus avós. Ou seja, pelo gosto e pelo orgulho que tenho neles. E então, isso é um dos motivos que também me leva a ficar cá.